Shalom! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Bom, o vídeo de hoje vamos estar falando sobre esse tema importante, despertativo, sobre a corrupção humana, sobre o lado tenebroso que o ser humano, de uma forma geral, na realidade, de uma forma polarizada e real, de uma forma abrangente, de uma forma que envolve a humanidade, a corrupção tem tomado conta. Veja que esse é um dos sinais em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e aplicar o juízo. Bom, quem acredita nas Escrituras sabe do que eu estou falando, entende e comunga com a mesma ideia. Quem não entende, é difícil compreender isso. Mas quando a corrupção consegue atingir um patamar além da linha do, vamos dizer assim, se há que há um suportável, isso se torna realmente tenebroso. E foi assim também, o sinal disso foi lá, no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Gênesis. Deus deu basta ao ser humano por causa da corrupção e da maldade que havia no seu coração. Olha o que diz para nós agora, Gênesis capítulo 6, contrastar com os dias atuais. Vamos lá para Gênesis capítulo 6. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre toda a terra, eles nasceram filhas e filhos, e viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si homens de todas as mulheres escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Néfilins, os gigantes, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Homens valentes, de renovo da antiguidade. Versículo 6. E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Olha a corrupção do seu coração. Então agora vem a tradução aqui, João Ferreira da Almeida. Então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha assim, agora aqui é que está. Vamos frisar bem esse versículo aqui, ó. Essa é a parte C do versículo, do capítulo 5. E você vai ver que no original não é Deus se arrependeu. Você vai ver que é diferente a tradução do original, o sentido do original. Mas porém, agora diz aqui no 8, porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas vamos aqui, ó, analisar esse último versículo aqui, para ficar melhor o nosso entendimento, direto do hebraico lá. Olha o que diz aqui, ó, que é o versículo 6. E lamentou o Senhor que ele fez. Olha só. O homem na terra. E isso o entristeceu. Ou seja, Deus se lamentou pelo que o homem tinha havido feito na terra. E isso o entristeceu, o seu coração. E não se arrependeu Deus. Não, Deus não se arrependeu. Deus se lamentou do que o homem estava fazendo sobre a face da terra. E aí Deus decide, então, dar fim a esse homem, porque o seu coração não tinha limite. Trazendo para os dias atuais, meu querido amigo e irmão, não está dessa maneira? Existe algum limite para o ser humano hoje? Existe algum limite para as pessoas? Aquelas que têm poder em sua mão, a corrupção tem tomado a sua mente, tem tomado o seu coração, tem levado a sua vida ao enlace, não tem misericórdia do próximo, não tem dó de ninguém, pensam somente em si, como diz em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, em que diz que os homens têm se tornado realmente avarentos, insensíveis, têm sido amantes de si mesmo, têm sido arrogantes, têm sido, enfim, pessoas má continuamente. Assim tem acontecido nos nossos dias atuais. Isso é um sinal que o Mestre Jesus, o Senhor Deus, está para voltar e buscar a sua igreja,
levar o seu povo para ele e dar um fim nesse lugar chamado aqui terra. Porque aqui a corrupção está entranhada, ela está emaranhada no coração do homem, nas entranhas do ser humano. A corrupção tomou conta. Olha, é fatídico em todos os países, mas se você fazer uma visão geral, olhe para o Brasil. Só se você, desculpe com a palavra, que a pessoa for cega, mas não tem como não ver. A corrupção é terrível. E dos tempos para cá, a gente vendo só vem piorando, 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 porque as pessoas não querem se firmar na verdade, até porque o espírito do mundo, o espírito maligno, está intriscado no coração dessas pessoas, está soprando na mente dessas pessoas e levando elas ao erro, levando elas ao engano. Por isso, Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem enlaça ele. Ele vê algo, deseja, toma para si, não importando se aquilo vai prejudicar o outro ou não. Não é assim no mundo. Você veja aí no mundo da política como é que está, a coisa está desenfreada, a corrupção terrível. Tiram de quem não tem para benefício próprio, benefício de outros, sem olhar se aquele ali vai passar necessidade, passar fome, não importa. Essa é a corrupção maligna do coração enganado, do coração enlaçado pelo inimigo. Quantos estão assim, dessa maneira, meu amigo, irmão, simpatizante desse canal? Está terrível. Veja que há uma grande pressão no mundo espiritual, mas uma coisa é sabida, que Deus vai tomar juízo. Muitos falam, por que está demorando? Deus está dando tempo. Deu tempo àquele povo de Gênesis capítulo ali 6. Deus deu um tempo ali para eles. Deu um tempo. E dentro daquele tempo que Deus deu, 120 anos ao homem. Deus deu tempo. Não se arrependeram. Pois Deus viu graça em Noé. No meio de todo aquele povo do estragado tinha Noé. Noé que estava ali andando piamente com Deus. Talvez não era perfeito, mas era a pessoa que estava com o seu coração contrito, se lembrando de Deus, ou seja, lembrando de Deus. Estava sempre lembrando de Deus, estava andando piamente como Deus assim se agrada, e ele achou graça aos olhos de Deus. E através disso Deus usou Noé para salvar ele e a sua família. Olha só, no mundo inteiro, né? No antigo, né? naquele antigo mundo, né? Eles não se salvaram porque não acreditaram na mensagem. Hoje em dia também não está diferente. As pessoas não acreditam na mensagem da volta do Senhor Jesus, zombam, né, fazem piadinha, né, ridiculariza. Por quê? Por que fazem isso? Porque os seus corações estão enlaçados pelo inimigo. Os seus corações estão ludibriados pelo inimigo da nossa alma, chamado Satanás. Por isso que Deus disse, e disse o Senhor, destruirei o homem quem eu criei do rosto ou da face da terra. Querido irmão, esses dias está chegando, esses dias está se aproximando do Senhor, destruir a geração estragada que está aí. Não querem nada, são maus, o coração são mau. Outro dia vi uma reportagem, pegaram um animal dócil, um animal inocente, um animal indefeso, que não apresenta nenhum risco nenhum a ninguém, e trucidaram com aquele animal. Então vê a perversidade do coração, apenas para ver o sofrimento do animal. E não estou falando do animal, mas com o ser humano, então, nem fala. Pessoas eliminam o outro por questão de, sabe, pífio, valores pífios, dinheiro, qualquer coisa. Que o humilhante achar que é interessante para ele, ele vai lá, tira a vida daquela pessoa, leva para ele, e a sua consciência fica para ele normal. Isso é depravação moral, mental, espiritual do coração humano. Mas Deus, o grande e eterno Deus, nós estamos aguardando ele entrar com a providência. Acredita ou não, aí, como dizem, faz parte do ser humano acreditar ou não. Mas eu acredito, eu tenho certeza que a Escritura não falha. E o Senhor virá buscar o seu povo e fazer juízo sobre a face da terra. Deus te abençoe, fique com essa mensagem, sabendo que a corrupção está embrenhada em todos os lugares. No mundo em geral, na política, na religião e nas pessoas onde tem o ser humano. Aquele que não tiver com a palavra, aquele que não tiver com Deus,
com certeza será corrompido ou será o próprio corruptor. Que Deus nos guarde, Deus nos livre. E até o próximo vídeo desse canal LS Podcast. Desde já eu te agradeço. Temos tido dificuldade porque o YouTube não tem entregado os vídeos de uma forma geral, mas fazemos sempre os vídeos toda semana. E é triste isso, porque temas como esse aqui, ó, é pouco valorizado, irmão. Mas se estivéssemos falando de coisa terrível, coisa do mundo, coisa que não presta, coisa de duplo sentido, pode ter certeza que esse vídeo explodiria. Mas é assim. No mundo espiritual é assim. A corrupção, ela coloca um freio, para que as pessoas não vejam a verdade e não ouçam a verdade para se limpar, se libertar desse caos chamado corrupção. Grande Deus, poderoso Pai, agradecendo, Pai querido Senhor, por esse vídeo. Toca nessa vida, toca nesse irmão, toca nessa pessoa. Que o Senhor possa, Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor querido, abençoar, livrar essa pessoa da corrupção, limpar o coração dela, purificar o nosso coração também, porque como disse ali Jeremias, nosso coração é passivo à corrupção, ele é enganoso. Mas o Senhor, Deus, que contempla a necessidade de cada um e purifica e transforma no nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.